Vamos ver como as Escrituras Sagradas eram utilizadas pelo Espírito Santo para auxiliar no testemunho, para fundamentar o testemunho dos nossos irmãos da Igreja Apostólica, os apóstolos, os primeiros crentes. Como que a Bíblia de então, a Bíblia que eles dispunham, basicamente o Velho Testamento, como que elas eram utilizadas para testemunhar sobre Jesus Cristo? A Bíblia do Antigo Testamento, irmãos, tinha muitas profecias messiânicas, profecias que apontavam para Jesus. E essas profecias messiânicas é que eram utilizadas para demonstrar para os judeus, os hebreus, de que o Senhor Jesus era o Cristo da profecia. Veja o apóstolo Pedro, numa argumentação com relação aos irmãos de Cesareia, a colocação dele, lá em Atos capítulo 10, verso 36. 10, verso 36, ele diz o seguinte: conheceis a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Pedro estava usando como argumento: vocês conhecem a palavra que o Senhor Deus enviou através dos profetas. As palavras que falam sobre o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus é este, o Senhor de todos. Quando Felipe foi encontrar-se com o eunuco, amando do Espírito Santo, no caminho, o Espírito Santo falou para ele chegar perto da carruagem e perguntar, e ele chegou e perguntou: escuta, você está entendendo o que você está lendo? E ele disse: como posso entender se ninguém me explica? E ele estava lendo Isaías, ele estava lendo o livro de Isaías. E daí então Filipe explicou àquele etíope, aquele importante funcionário do reino etíope, explicou sobre o Senhor Jesus Cristo, o que veio resultar no batismo, em seguida, na sequência, o batismo deste homem. No livro de Atos a gente encontra muitas vezes expressões do tipo: ouviram a Escritura, anunciavam a palavra de Deus, ouviram a palavra. Veja o apóstolo Paulo, Atos capítulo 17, verso 2. Diz assim: Paulo, como tinha de costume, foi ter com eles por 3 sábados, discutiu com eles sobre as Escrituras. O que a Bíblia está dizendo aqui, irmãos, o que o livro de Atos está falando? Paulo foi dar 3 estudos bíblicos seguidos a cada sábado. Era uma escola sabatina lá, 3 sábados. Paulo falava com eles o que se achava sobre Jesus nas Escrituras. Ele arrazoava, ele mostrava qual era o fundamento teológico da crença de que Jesus era o Cristo. Veja ainda Pedro falando sobre as profecias agora. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21. Já lemos muitas vezes esse texto. Pois profecia nunca foi produzida por vontade de homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Veja, irmãos, a constituição da Bíblia foi a partir da inspiração do Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou homens de Deus para dar a sua mensagem. E agora, irmãos, depois da morte do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo inspirava os cristãos a utilizarem a palavra de Deus para testemunhar sobre o Senhor Jesus Cristo. Ainda vamos ver no livro de Hebreus capítulo 4, verso 12, qual é o poder dessa escritura? Que força que ela tem? Por que ela pode ser usada para testemunhar? Hebreus 4, 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração.
A palavra de Deus, irmãos, é eficaz, é competente para fundamentar o testemunho cristão, para fundamentar o testemunho do Evangelho, o testemunho das boas novas da salvação. Veja na nossa lição, irmãos, o texto da página 62. A energia criadora que trouxe os mundos à existência está na palavra de Deus. Essa palavra comunica poder e gera vida. Cada ordenança é uma promessa. Quando é aceita voluntariamente e recebida no coração, traz consigo a vida do ser infinito. Transforma a natureza, restaurando-a à imagem de Deus. Esse é o poder da palavra de Deus, irmãos, quando aceita humildemente. Nos restaurar à imagem de Deus. Ainda uma outra frase da nossa lição. A Bíblia tem poder para transformar, porque o mesmo Espírito que a inspirou muda a nossa vida quando a lemos. Por isso, irmãos, a Bíblia é eficaz, ela é suficiente, ela é necessária e suficiente para fundamentar o testemunho. E nós, por isso, irmãos, devemos estudar a Bíblia, para ter sempre a certeza do nosso testemunho, a certeza do plano de Deus na salvação.